Podemos então? Pode, pode. Pessoal, tá bom o tamanho da letra ou quer que aumente um pouco? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Não, para mim tá bom que eu tô no tablet. Aí, para mim fica bom. Então tá. Então vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 139 da FEB, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Aí, João, capítulo 12, versículo 40. Por amor. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo, cuidado e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam, destacam os ingratos, que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão sofrimento na restauração indispensável das leis externas, desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente, inesperadamente, a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então é ingrato a compreensão da magnanimidade divina, o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Se não houvesse sofrido. Aí você comenta. Se quiser falar alguma coisa que você gostou, o que você não gostou, que você concorda, discorda. Essa é uma página muito difícil de entender. Essa é uma página muito complicada. Isso eu vou deixar para você. Porque, olha só, o título está escrito por amor. Aí todo mundo fica assim, pô, mas por amor? Que essa frase está esquisita, né? Essa frase do versículo é muito difícil de entender. Primeiro porque não são palavras de João. Né? Tá no Evangelho de João, no capítulo 12, no item 40, mas se a gente for lá vasculhar no Evangelho, na Bíblia, não são palavras de João. Né? São palavras de Isaías, capítulo 6, versículo 10. Mas se você vai lá e consulta Isaías, está um pouquinho diferente. É como se João estivesse lembrando que ele estudou e fez um comentário a partir do que ele estava vivenciando com Cristo. Então, olha só como está o versículo. Vamos rever aqui o versículo como está em João. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. É assim que João citou. Mas se a gente for ver lá como está o original em Isaías, olha como é que Isaías descreve. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça,
muito menos, né? Ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Então, aqui em cima, ele usa a palavra cure, né? A tradução, porque, lógico, a tradução aqui está traduzindo do grego arcaico. A tradução lá de baixo está sendo traduzida do hebraico arcaico. É óbvio que a tradução, uma palavrinha ou outra, fica diferente. Mas ambos falam em seja sarado, ou seja, seja curado, e aqui também o escure. Mas que história é essa de que cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração? É contraditória. Que história é essa? Que coisa esquisita é essa? Né? A fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. Se converter em quê? A gente tem que começar a estudar isso aqui, esmiuçar, como Emmanuel esmiuçou. Essa é uma página muito difícil de entender, porque ele está falando do projeto do Cristo. Como se transforma um espírito, como se estimula um espírito a se transformar. Um espírito que você quer que ele progrida com as próprias pernas. Ninguém vai transformar ele, ninguém vai mudar a consciência dele. Não vai. Não vai. Hoje o que a gente faz com as crianças é diferente. Nós não educamos as crianças como Deus nos educa. A gente não educa igual. Nós tolimos a criança. Tem coisa que a gente não deixa a criança fazer. Ó, eu sei que isso aqui vai causar dor, não vou deixar ele fazer. Eu sei que isso aqui vai gerar problemas para o futuro dele, eu não vou deixar ele fazer. Principalmente se está abaixo de 18 anos. Você tem um certo poder sobre ele no marco regulatório das leis da República, né? Mas, do ponto de vista espiritual, ele está indo mais profundo. Ele está falando como que Jesus, por Jesus na condição de Cristo, né? Não Jesus, a personalidade de Jesus, mas como o Cristo conduz o progresso moral da humanidade. É sobre isso o aspecto central que ele vai tratar com a gente aqui nessa página. Aí vamos tentar aqui absorver. E ele deixa claro, olha, preste atenção na natureza. Ele começa falando isso. Preste atenção na natureza. As coisas mais humildes, mais bobas que você observa na natureza, que você classifica como boba, né? Você vai estudar, por exemplo, sei lá, na 4ª série com a tia Teteca, ou na 5ª, na 6ª série com o tio Teteco, seja lá quem for, algumas coisinhas sobre o vegetal, que tem planta, que tem folha, que tem rizoide, mas ninguém imagina que ali tem milhões de anos de evolução. Ninguém observa a grandeza que aquilo ali tudo está estabelecido, né? Os lírios, por exemplo, a qualidade, a beleza dos lírios do campo são impressionantes. A textura do lírio é impressionante. Então, as próprias aves que estão voando, ela não se alimenta voando. Não é um contrassenso? Né? Todo mundo fica estudando em ciências, na 4ª série, na 5ª série, mas você não vê criança perguntando isso. Professora, se as árvores ficam voando, por que elas não se alimentam no ar? Seria natural, né? Por que eles não se alimentam no ar? Porque tem que ficar descendo para poder se alimentar? Seria mais fácil ficar voando continuamente. Mas, de uma certa forma, todos os alimentos e as necessidades são supridas de alguma maneira. O animal encontra o alimento. E talvez um adulto bem formado, se eu largar no meio de uma floresta e falar, saia daqui uma semana, ele não vai conseguir achar o alimento. Está arriscado até desistir da própria vida. Então tem uma coisa estranha nesse processo, né? Bem complicada. Porque todos esses recursos do reino vegetal e do reino mineral e do reino animal, você vê uma misteriosa força fornecer-lhes o necessário. Então, alguma coisa a mais também fornece o necessário para as almas que pensam, para as almas que já evoluíram, que têm consciência. Aquelas almas que já possuem consciência, alguma coisa a mais Deus fornece para o necessário. Né? E ele continua. A observação sobre a vida dos animais demonstra extrema ternura. É uma extrema ternura com que o pai vela pela criação. Não é uma coisa abandonada, largada ao Deus dará. Há todo um cuidado, todo um controle.
afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Então, tudo você vê um aspecto de carinho, de amor, de atenção, de ternura do Criador para com o reino animal, com o reino vegetal. Ué, e com o reino nominal? A gente não pode esquecer que existe um aspecto ali importante. Então, temos que tentar perceber esse aspecto. E ele continua. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, aí você fica, opa, peraí, então complicou. Peraí, ele não está tratando o rei nominal, aqueles que possuem consciência, da mesma forma como ele trata os animais, que não possuem consciência. O animal não pensa continuamente. Ah, mas meu gato é tão maravilhoso, meu cachorro é tão maravilhoso. Não, mas você não está pesquisando, não está analisando criteriosamente sobre aquele animal. Ele não possui pensamento contínuo. Nenhum animal possui pensamento contínuo. Então, nós temos o pensamento contínuo. E nos é convidado, nós somos convocados, nós como filhos, responsáveis, conscientes, somos convocados a nos desenvolvermos produzindo. Ah, mas eu não sei produzir bem. Não importa, você é uma parte importante na criação. Todas as almas possuem objetivos. A galáxia e todo o universo aguarda a nossa evolução. Nós não fomos criados para não fazer nada. Todo mundo vai se. Daqui a pouco todo mundo se sente uma arruela que não tem parafuso, ou uma porca que não tem um parafuso, né? Ou não tem uma estrutura para se fixar. Nós temos objetivos. Nós não fomos criados por ser criados. Ah, Deus estava assim, sabe, um dia jogando pedra no lago e resolveu criar algumas almas. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então Deus cria com objetivos, com um programa, com uma lógica, com estrutura. Então, no entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam, né, eles se destacam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, olha só como funciona. Não tem como reencarnar se não for através de um gameta masculino, de um gameta feminino. É assim no reino vegetal, né? Todo mundo estuda isso em ciência básica. Uma flor, um fruto para se reproduzir, uma árvore para se reproduzir, precisa do gameta feminino, do gameta masculino. É assim a estrutura desse planeta. A lógica é essa. Você não tem como vir assumir um uniforme de trabalho chamado corpo físico sem a participação de duas outras almas, especialmente a mãe. Se você não tiver uma pessoa que vai aceitar vir como sua mãe, você não tem como reencarnar. Ponto final. Acabou. Não tem como reencarnar. Você tem que criar elos de destino. Você precisa criar elos de amor. Você precisa construir as suas relações de interdependência. Você precisa criar esse processo. Então, inúmeros favores nos são convertidos. Nós recebemos favores o tempo todo. Nos fornece um corpo físico, mesmo tendo maltratado o corpo físico em várias encarnações. Ah, mas a maioria desencarna como suicida porque maltrata o corpo físico, se alimenta mal, a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa faz um monte de loucura com o corpo físico e mesmo assim ele ganha um novo. Próxima encarnação ele ganha um novo. Claro que ganha. É óbvio que ganha. Porque isso são favores recebidos. Não para poder depois empreender com aquele corpo físico em atitudes e deveres nobres e construtivos. Mas, por vezes, quando estamos na condição de ingratos, nós criamos novas exigências. A pessoa está num princípio de desequilíbrio profundo com a criação. Você não é criador, você é criatura. Enquanto a pessoa não assimila que ela é criatura, ela não consegue se enxergar que ela deve alguma coisa à estrutura reinante e organizadora do planeta. E somos assim. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais. É essa frase que é difícil de entender e que está nos dois versos. E eu aposto que o João Evangelista, né, não entendeu isso. Ele leu Isaías,
Também quem leu Isaías não entendeu Isaías, porque foi basicamente uma mensagem mediúnica, né? É preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Então aqui tem um problema. Aqui tem um problema. Que a gente vai ter que tentar esmiuçar aqui hoje, mas que é difícil, porque ultrapassa as minhas capacidades de percepção, e aí eu vou tentar apresentar aqui a minha forma de interpretar. Preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais. Então quer dizer que existia todo um projeto e todo um controle para que o nosso coração não se endureça continuamente. Há todo um zelo e cuidado conosco. Espíritos que nos amam, espírito que planeja as nossas encarnações, anjo da guarda, há todo um conjunto de batalhões zelando pela nossa melhoria, zelando pelo nosso desenvolvimento, falando, não, vai dar certo, fique tranquilo, acredite, o projeto do Cristo funciona, confia nele porque dá certo. E vários espíritos estão nos amparando continuamente. Mas tem certos momentos, certas condições de consciência deturpada, que a gente a cisma de querer animar. Não, eu quero cobrar Deus, eu quero impor isso, eu quero impor aquilo. Né? Já teve vários espíritos, até narrativas, até depois a gente vai observar em outros livros, espíritos que desencarnam, né? Chega do outro lado, eu quero falar com Deus. E a pessoa chega lá brigando com todo mundo. Eu não aceito isso, como é que tá isso aqui assim, assim, assado? Eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro. Uma empáfia alucinada. Um nível de ingratidão desproporcional. A pessoa se acha literalmente dono do mundo. Ele não se acha, ele não se vê como criatura, ele se vê como criador ou coisa superior ao criador. Então, por vezes, o que a espiritualidade superior faz nesse processo de dinamizar a evolução de cada um das nossas consciências e dos nossos corações? Eles se afastam. Eles se afastam. Há uma ordem direta. Deixa ele. Não estimula ele a tomar melhores escolhas. Deixa ele. Deixa. Vamos ver. Ele precisa sentir o desequilíbrio. Ele precisa perceber que ele está fora do equilíbrio. E fora do equilíbrio, ele vai precisar perceber o que é estar fora do equilíbrio. Aí encontrarão o quê? O sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. É óbvio que o mesmo processo dessas leis externas que aflige a todos nós, estejamos em desequilíbrio ou não. Todas as leis externas nos afligem. Só que as leis externas, quando você as compreende e não se revolta, você percebe o amor divino em todos os cuidados, em todos os detalhes. Nenhum reino é tratado de uma maneira especial. Não existe tratamentos especiais. Existem leis universais que são totalmente administradas. Agora, quando uma consciência rebelde cisma de querer persistir em certas posturas, é natural que toda aquela ajuda se recue, se afaste. Como tem inúmeros casos, até mesmo em algumas obras psicografadas da obra de André Luiz, onde narra, onde tinha um espírito que era responsável, espírito guardião por alguém, aquela pessoa cismava de continuar persistindo no mal, chega um espírito superior ao espírito, que no caso é classificado como anjo da guarda, e fala, para, não persista, deixa ele quebrar a cara. Ele precisa. Não tem jeito, deixa um pouquinho quebrar a cara. Deixa ele sentir o que é estar fora de equilíbrio. E aí é permitido certas situações. Aí vem aquele sofrimento, vem aquela revolta, aquela indisposição total, e que é indispensável. Né? Esse sofrimento de restauração é indispensável. A pessoa não quer acreditar. Não, esse negócio de lei da gravidade eu sou contra. Ué, tá bom, pula de um prédio. Aí você cai discutindo com a lei da gravidade, mas vai durar menos de 2 segundos, dependendo da altitude do prédio. 2, 3 segundos já acabou tudo. Então, é indispensável certos sofrimentos.
Ah, mas então quer dizer que Deus planeja sofrimentos? Nananina, não. Deus não planeja sofrimento nenhum. Deus não cria mecanismos automáticos de chicote. Muito menos cria uma, uma placa com mola que quando você vira para a esquerda, a placa bate no seu rosto. Não foi Deus, foi alguém que botou a placa ali. Não foi Deus, não. Foi a placa que estava amarrada na parede. Se você não tivesse virado para a direita, você não caía nesse alçapão. Não é assim que funciona. É uma questão de como você treina uma consciência. É muito mais complexo. Vai além da nossa capacidade de percepção. Por isso que é difícil entender esse versículo. Primeiro porque esse versículo não é de João, é de Isaías. Então a gente tem que compreender porque desde Isaías foi anunciado como seria a transformação dos exilados de Capela. E que é o mesmo critério de transformação de todas as consciências que estão nesse estágio probatório de provas e expiações chamado planeta Terra. É o mesmo processo. E ele vai e avisa. Então, quando nada enxergam, quando a gente está nesse nível de ingratidão, de revolta, quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém, inesperadamente, a luta depuradora. Então há toda uma forma de degladiar. O que ele está falando de luta depuradora aqui não é com relação ao corpo físico, não é com relação à doença. Você pode desencarnar 1000 vezes das piores formas possíveis. Isso não faz você mudar a sua consciência. Não muda nem 1 milímetro a sua consciência. Desencarnei enforcado, desencarnei atropelado, desencarnei por um meteoro. Não é nada comparado a uma consciência culpada. Você sabe que você. É porque aqui, se a gente não der um exemplo, fica difícil. O coração se lhes endureça cada vez mais por fora, né? Porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento da restauração indispensável. Por exemplo, vou dar um exemplo que aí fica mais fácil. Você nasceu de uma família. E aí, de repente, você começa a brigar profundamente com essa pessoa que você tinha que desenvolver uma grande harmonia, uma grande paz, tinha que desenvolver aqueles elos de conexão, tinha que evoluir em amor, em elos de amor, cada vez mais. É assim que se filia os processos e os planos reencarnatórios. Nenhum plano reencarnatório é para que as pessoas se juntem para se odiar, se juntem para se chatear, se juntem para se aterrorizar. Não existe isso. Todo plano é estimando o melhor de todo mundo. A melhor colaboração, a melhor posição. Tá. Aí a pessoa entra na paranoia de querer maltratar o outro, de querer transformar a vida do outro no inferno. Não tem problema nenhum, tudo lhe é possível. E a pessoa quer cismam porque cismam de forma inflexível que a pessoa está sempre certa. E ela passa a dar demonstrações de carinho e afeto totalmente adoecida. Ou seja, sempre de forma desequilibrada, fora de contexto. E o que se permite? A espiritualidade superior se afasta e deixa ele ficar essa pessoa, mulher ou homem, não importa, né? Essa pessoa ficar nessa consciência adoecida de que tudo que ela faz, ela está fazendo melhor. Tudo que ela tá. Não, mas eu briguei com fulano, mas ela tá pensando melhor em fulano. Ah, você estava pensando melhor em fulano? Tudo bem. E a espiritualidade superior se afasta, para de dar novos inputs. Quando você sai durante o sono, ao invés de você buscar um lugar para reformar o seu coração, você busca lugares para confirmar que você está certo. Não tem como você transformar essa consciência. A espiritualidade superior deixa, se afasta, ele vai perceber. Uma hora ele vai perceber que ele passou da beira do abismo. Ele já está com uma perna no beiro do precipício e a outra para cima. Qual? É aquele momento em que o coração passa a chicotear até mesmo até as pessoas que ele mesmo ama, que ele planejou e que ele estava altamente feliz porque iria nascer com Beltrano, com Ciclana, com sei lá, com quem for, mas são elos de amor que ele valoriza muito. Mas naquela encarnação, ele não quis escolher exercer a benevolência. Ele não quis desenvolver a benevolência, que é a qualidade de quem pratica o bem. Ele não quis praticar o bem na convivência em momento nenhum.
Então, o que se faz necessário para esse coração se perceber? Ele precisa endurecer cada vez mais. Esse coração precisa endurecer cada vez mais, porque ele faz um desatino, ele fala um desatino. No dia seguinte, ele não pede desculpa, ele não pede perdão, ele não se arrepende, porque ele acredita que tudo que ele fez, ou ela fez, foi com o móvel da bondade. Eu tenho que transformar Beltrano, eu tenho que alterar essa situação. E a pessoa escolhe fazer das piores formas possíveis. Compreende como é que agora a coisa vai ganhando forma? Então, o que se permite? Se permite que uma série de maus tratos que a sua consciência produz em terceiros possa estar atrelado em todos os seus aspectos, inclusive com relação às leis externas desse mesmo amor divino. Então, identidades que querem ficar desconectadas do Pai, não tem problema nenhum. Elas existem aos montes. Pode ficar. Mas você vai perceber que você vai estar produzindo sofrimento no seu coração. Tudo bem, é indispensável? É, porque se estivesse ainda com a participação de diversas entidades que estão estimando por você, que estão tentando te auxiliar, te guiar, te estimular, soprar as melhores escolhas, tem uma hora que eles se afastam e falam: vai você sozinho agora, vamos ver como você se sai. Já que você está tão persistente em não querer reconhecer que você estava chateado e maltratou terceiro, que você ficou zangado por tal coisa, quis, né, espezinhar o outro. Você não está percebendo isso, não tem problema. Então, eles vão deixar seu coração endurecer cada vez mais. E aí, fora dessa condição de equilíbrio, porque boa parte desse equilíbrio não é nosso, é um equilíbrio, né, patrocinado pelo Cristo, patrocinado para a humanidade, encontrarão que o sofrimento na restauração é indispensável. Mas que sofrimento é esse? Ah, ele vai vir sem perna, vai vir sem braço. Isso é fácil. Você pode vir cego, sem braço, e continuar a pessoa mais difícil de se viver na face da Terra. Não tem nada a ver com relação à dor física. É dor moral. Quando você desencarna, você volta àquele seu estado de consciência. Puxa vida! Eu tinha certeza que eu desenvolvi minha capacidade de amar mais quando eu estivesse cercado daquelas pessoas que eu sempre classifiquei como os grandes amores da minha eternidade. Mas você que lhe foi patrocinado isso e você escolheu justamente fazer o oposto. Você escolheu não compreender a imperfeição do outro, não perdoar o outro, e ao invés de exercer a benevolência, ou seja, desenvolver cada vez mais a bondade, você resolveu maltratar, descer o caneco. Entendeu? Então, é quando Jesus chega e opera a cura. Por quê? Porque essa alma está adoecida. Esse coração está adoecido. E a gente não se reconhece. A gente não... Luciene, isso aqui... Luciene? Oi? Seu microfone está aberto. Seu microfone está aberto. Você quer fazer uma pergunta? Eu abri porque eu... Pode falar. Pode falar. Talvez eu não tenha... desculpa se tiver algum barulho externo. Não, tranquilo. Eu estou aqui no colégio. Talvez eu não tenha entendido direito a explicação. Mas, então, a pessoa espizinha, né, machuca, fere. Por exemplo, tem uma família, né? A gente nasce, tem um projeto, né? Tem todo um planejamento, um projeto para a gente encarnar. Esperando o melhor. Esperando o melhor de todos. Melhor, sempre. Que todos vão fazer o melhor. Sempre. Deus quer que, né, o amor tem que sempre ser sublimado, né? Então, a gente acertar as arestas, né? Para a gente amar mais, acertar mais as coisas, enfim. Mas, então, a pessoa espizinha, faz mal, maltrata, achando que está fazendo bem. Ela tem certeza. Achando que aquilo ali é melhor para o outro, até para os próprios filhos. Tem certeza absoluta. Ela não tem consciência. Então... Não, agora você falou... Não. Agora você falou tudo. Ela não tem consciência? Não tem. Não tem consciência.
consciência disso. Não. Então, assim, eu tenho ouvido, ouvi uma palestra do Rossando, desculpa, não sei se eu posso citar, mas eu acho Pode, que claro. dentro do estudo a gente Sim. pode falar, né? Do Rossando Klinger, e ele estava falando sobre relacionamentos tóxicos. E ele estava dizendo que o psicopata não é só aquele que mata, né? Não é a pessoa que vai e mata, pega um revólver e mata e estrangula, nada a ver. Tem pessoas que nascem assim, porque a pessoa e não tem cura, porque ele não sabe, ele não tem empatia, ele não sabe se colocar no lugar do outro, ele não consegue, em hipótese nenhuma, sentir a dor do outro, do próximo, do seu próximo mais próximo. Ele não se compadece com o sofrimento do outro. Então, mas da mãe, do assim, pai, do filho, deixa eu do só irmão, deixa eu só fazer Entendeu? deixa eu só te fazer uma ponta. Eu não concordo muito com os psicólogos com relação ao raciocínio da palavra empatia. Não concordo. O raciocínio da palavra empatia, ela meio que desliga todos os seres humanos da face da Terra. Porque, por exemplo, você pode ter empatia com as coisas mais absurdas do mundo. Isso não quer dizer que o seu sentimento é justo, bom, belo e operativo. O que eu estou querendo dizer é que a empatia, tudo bem, mas aí... a empatia é só um conceito de contraste. Você está olhando entre o branco e o preto. O que ele está falando aqui na página é um pouco mais complexo que isso. Mas a questão aí é que ele age dessa forma, mas ele tem, dentro dele, ele tem a consciência, a certeza que ele está fazendo bem, agindo dessa forma. Ele tem certeza absoluta. Pelo amor de Deus. Ele tem certeza absoluta. Absoluta. Nós somos assim hoje. Luciene, nós somos assim hoje. Se eu investigar o seu psiquismo, como alguém pode investigar o meu, vai encontrar incoerências. Nós somos altamente incoerentes. Tudo bem, mas até um certo nível, né? Porque tem um nível. Não, exato, claro, vários níveis. Mas, por exemplo, até com filho, mãe, assim, é uma coisa que chega, né? Então, mas é bem complicado. Eu até entendo que até a espiritualidade superior, eles nos veem assim, né? Como crianças. Não, mas olha só, mas tem uma diferença. Não. Erra. Mas aí tem uma diferença grande, Luciene. A espiritualidade superior nos enxerga 50 mil encarnações para trás e as próximas 10 para frente. Ele sabe exatamente como vamos agir, reagir, sabe quando nosso coração está contaminado de ódio, de raiva. Por exemplo, por que tantas pessoas... Uma questão que eu queria só isso. Eu estou entendendo o que você está falando. Mas, assim, a questão de... A dificuldade que é para... A gente sabe que nada é por acaso, né? Não existe acaso na lei de Deus. Mas, assim, um filho, uma mãe... conseguir conviver, né? É muito difícil você conviver com uma pessoa que é assim, entendeu? Que não se sensibiliza com a dor de um filho. Então, que não olha se só. sensibiliza com a dor de uma mãe. Não, mas eu entendo o que você está falando. Para a gente conseguir conviver numa situação dessa, entendeu? Não, claro, porque nossa consciência cria expectativas. Você não está entendendo que às vezes você está num processo onde nessa encarnação você não está para ser servida, você veio para servir. Você acredita que o outro tem que entender a complexidade do que você está vivendo. Mas às vezes é o contrário. Ele, às vezes, que está adulto, o outro que está adulto, que é outra consciência, é uma consciência mais perturbada do que o outro que está mais sofrendo. Olha só, a gente tem a mania de observar as pessoas andando. Não, mas isso com certeza. Quem faz a pessoa que está fazendo algum mal, que viaja dessa forma, está totalmente desequilibrado.
Então, né? mas aí vai, mas Desequilibrado, aí é que doente, vai, mas aí que, enfermo, né? mas aí que vai o nosso contraponto aqui com relação à página. Se a gente tem a consciência disso e percebe isso com tanta claridade, por que a gente não consegue fazer o máximo de amor para quem mais precisa? Pois é, Sanzeli, Você mas tá às entendendo? vezes certas situações. Peraí, vou até sair daqui de onde eu estou. Tranquilo. Em certas situações, a internet não está muito boa. Mas tô te ouvindo bem. Em certas situações, você até faz o seu máximo. Então, entendeu? agora você Tem chegou. Uma situação então, aí, olha só, deixa eu só falar um pouquinho. Só, Tá bom, vai lá. para você me entender também. Sim. Tem situações em que a pessoa também, assim, o outro, né, ou a família, os filhos, tentam, fazem o máximo também que podem para acolher, para servir, para amar, dar oportunidades diversas, para abraçar aquele companheiro que está em desequilíbrio, né? Que está em desequilíbrio diversos, né? Então a família às vezes abraça várias vezes aquela pessoa, vem para cá, vem que a gente te ama, a gente te entende, você errou, mas a gente vai, a gente também já errou outras vezes, vamos lá, né? Quem está aqui para tirar a primeira pedra? Ninguém. Quem pode? Ninguém pode fazer isso. Então vamos lá, a gente vai te acolher outra vez, e outra vez, e outra vez. Mas a pessoa chega um momento que ela não quer esse acolhimento. Ela despreza, literalmente. Então, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, olha só. Então, vamos lá. Por que eu tô dando essa volta toda? Porque eu queria chegar no seguinte ponto. Deus está nos testando minuto a minuto. A primeira coisa que ele está testando a gente é a nossa tolerância e compreensão das imperfeições alheias. Só que quando a gente fala compreensão das imperfeições alheias, a gente quer analisar isso com um binóculo, olhando de longe. Não, não é isso não. Ele quer que você analise as imperfeições alheias com a pessoa como se ela estivesse quebrando tudo dentro de casa, derramando tudo no chão, e você perdoa tudo, tolera tudo, e ama essa pessoa ainda mais. E ainda agradece a Deus assim, Senhor, obrigado por me permitir estar junto com essa pessoa. Por eu poder irradiar o meu amor por ela. Eu sei que não vai ter efeito nenhum agora. Porque aí é quem confia no projeto. Eu sei que não vai ter nenhum efeito agora. Mas eu sei que tudo isso que ela vai sofrer é por amor. E tudo isso vai se transformar. Eu entendi que todo projeto que você está estabelecendo para essa consciência é de amor. E tudo vai se transformar. Eu tenho certeza absoluta. Vou fazer o meu melhor e vou me empenhar ao máximo. E vou sempre animar sentimentos de amor, de brandura, de afabilidade, de doçura. Né? O resultado da benevolência, que é você praticar o bem além do que você normalmente pratica, é deixar a marca da afabilidade, da doçura. Então, é esse o desafio. Às vezes é mais... O que acontece? Deus não testa um de cada vez. Deus testa todo mundo ao mesmo tempo. Nós é que temos dificuldade de perceber o projeto como ele é interligado. Então, enquanto o outro está com a liberdade de buscar o desequilíbrio... Senão não vai dar para a gente ouvir direito. Luciene, você pode só fechar o microfone um pouquinho? Obrigado. Quando nós estamos numa situação, por exemplo, como você mesmo narrou, a pessoa assim, assado, não precisa botar nomes nem nada, é claro, nem preciso saber do que você está falando, mas eu já entendi a lógica do que você estava descrevendo. Chega uma hora que você chega no seu próprio limite. Mas é isso que Jesus também quer testar quem está em volta daquela pessoa que você diz que ama profundamente. Você não pode amar a outra pessoa só olhando os espinhos. Você tem que ver que o outro ser, aquela outra instituição divina, né, que é a outra criação divina, que é aquela outra consciência funcional divina, que ela foi feita para produzir e para trabalhar nos grandes projetos divinos, e ela vai fazer isso no futuro, não se engane. Daqui a uns 10, 30 mil anos está todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo evoluiu, puxa vida, lembra como era difícil? Todo mundo vai lembrar disso.
Mas nós somos testados minuto a minuto em relação a todos os aspectos do nosso desenvolvimento da atualidade. Então, enquanto tem alguém que está errando perto da gente, escolhendo errado, fazendo errado, isso não pode afetar o nosso mundo íntimo. Como é que isso pode controlar o seu potencial de agir no bem? Não pode. Não pode, porque senão você está com o psiquismo de procurar, né, o psiquismo de 3.000 anos atrás. Qual era o nosso psiquismo de 3.000 anos atrás? Nós não conseguimos entender o que é bem e o que é mal. E quando nos entendíamos, achava o que era mal, tem que bater e tem que destruir. Esse era o psiquismo antes do Cristo. Por que eu estou falando 3.000 anos e não 2.000 anos? Porque é a questão do ganhar um pouquinho da consciência do que é certo e do que é errado. A gente não tinha essa consciência. Só que isso é fortíssimo na gente. A gente adora observar o que está errado. Classificar o que está errado e fazer o possível para se afastar daquele erro. Totalmente natural. Nossa alma trabalhou muito, nossa consciência trabalhou muito para perceber as coisas, né? E tem aspectos da convivência que muitos acham que estão fazendo certo. Né? Porque às vezes no psiquismo da pessoa ela fala, a pessoa imagina, eu tenho que buscar a minha felicidade. Eu não tenho que buscar a felicidade dos outros. Cada um que corra atrás do teu. Muitas pessoas pensam assim internamente. Seja no local de trabalho, na casa, em família. Né? Quantas pessoas dentro da própria família se beneficiam de toda uma vida organizada, mas contribuem quase a nada, ou absolutamente nada para essa vida organizada? É isso que eu estou falando. A gente só para pensar sobre essas coisas quando a gente sente o contraste. E o que o processo de treinamento de consciência divino, que é essa lei de amor, que faz parte da lei de amor, está nos testando? Você precisa entrar em choque cultural com a sua própria consciência. Você vai ter que ter uma hora que você tem que perceber o que você fez. Então, muitas pessoas observam que acabam de desencarnar, eu espero que não seja o caso de ninguém aqui, acaba de desencarnar e descobre o quê? Que a pessoa fica num estado, basicamente, dormindo. Só que ela não está dormindo. Ela está revisitando, minuto a minuto, de tudo que ela fez na vida. Minuto a minuto. Aí você fala assim, tem gente que fica brincando, você tem coragem de botar na tela mental de alguém para alguém ver o que você escreveu no Zap? É pior ainda, porque você vai reviver as suas piores atitudes. Porque se ela não foi impactante o suficiente durante o corpo físico, se não gerou arrependimento suficiente, puxa, como é que eu pude falar assim com fulano? Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me desculpar e eu tenho que fazer um bem para ele, para remediar esse caso. Se a gente não conseguir alcançar esse ponto, pode ter certeza, vamos ficar prisioneiros durante um tempo X, revivendo tudo que nós fizemos na encarnação, principalmente as consciências mais preparadas. Chega de ficar se enganando. É um projeto divino para aquele ser evoluir. Você precisa perceber como sua consciência funciona. Você diz que ama, mas você trata a pessoa assim. Você diz que adora, mas faz assado. E é totalmente diferente do que você mesmo quer. Você não queria estar agindo assim. Mas como é que você transforma a si mesmo, se você não percebe esses detalhes, né? Então, o que ele está deixando claro? Nossa consciência está adoecida. Quando você falou da psicopatia, eu adorei. Porque em vários assuntos nós somos psicopatas. Não, eu não sou um psicopata. Não é um psicopata de querer destruir o outro, mas às vezes você quer destruir uma situação. Alguém começa a conversar com você sobre alguma coisa ligado, sei lá, a... Vamos supor que você adora copo de porcelana. Você acha que a coisa mais importante do mundo é todo mundo beber, sei lá, café em copo de porcelana. Estou dando um exemplo. Você está com um pensamento fixo, com uma ideia fixa, que se a pessoa não tomar café num copo de porcelana, essa pessoa tem algum problema grave e você deve combatê-la. E você nunca vai tomar um café com alguém se não for num copo de porcelana. O que Deus faz com você? Ele vai criar uma situação para transformar a sua consciência. Foi o que Jesus fez com João. João Evangelista passou por isso. Eu já vou voltar nesse caso do João Evangelista. O que aconteceu?
Aí você é constrangido a estar numa casa de alguém, numa casa mais humilde, a pessoa te oferece um copo de café e ela traz num copo de plástico. Sim, no plástico PS, poliestireno, libera toxina na bebida do copo. Ele não foi feito para usar bebida quente. Você vai tomar naquele copo, você tá numa saia justa. Você toma a bebida sem reclamar, agradece a Deus pelo copo, né? Mentaliza sentimentos de amor, de carinho por aquela família, por aquela pessoa, ou você entra no azedume e começa a criticar e até fala: olha, você me desculpe, nesse copo eu não bebo. É isso que a gente faz o tempo todo, com relação a todos os nossos sentimentos. Olha, para mim, uma família perfeita é uma casinha amarela de cerquinha branca no comercial da Doriana de domingo. Comercial Doriana, ganha um prêmio agora, acho não sei o que lá, um plastiquinho dentro da Doriana e ganha um prêmio. Isso aqui todo mundo feliz, aquela coisa, aquela harmonia perfeita. Se não tiver naquela condição CNTP, condições naturais de temperatura e pressão, umidade relativa do ar, você não consegue. Você, estou dizendo todos nós, né? Todos nós não conseguimos agir no nosso potencial de bondade, no nosso potencial de compreensão, muito menos no nosso potencial de perdão. Então tem um problema. Você não quer entrar em sintonia com você mesmo. Você já concorda que todos os estímulos, todas as ideias positivas, tudo que houve de participação externa a você, de estímulo ao bem, à paz, à fraternidade, você concorda com todos eles, mas dependendo do assunto, você escolhe não vibrar com esses mesmos ideais. Daí a ideia de provas e expiações. Por isso que tem prova. Por isso que nós somos testados na face da Terra. E toda encarnação é planejada. Todos os detalhes. Não, eu não tolero cair no chão e me arranhar. Aí um dia você toma um tombão, se lanha todo. Lanha a mão, arranha o rosto, se arrebenta toda. Porque no seu psiquismo, você acredita que temos que ter o máximo de equilíbrio. Ficar caindo na rua é coisa de fraco. Ué, tudo bem, um dia você vai cair. Um dia você vai cair e vai passar por essa situação. Como que você vai levantar? Resmungando? Gritando e gritando lá no seu mundo íntimo contra Deus e contra todos? É esse o drama, esse é o drama geral da reencarnação. Nós estamos sendo expostos a situações cada vez mais complexas e processos cada vez de grande porte. Agora as pessoas estão, sabe, chateadas e zangadas por questões planetárias. Tem pessoas que estão brigando umas com as outras por causa da quantidade de CO2 que tem na atmosfera e ficam botando dedo na cara do outro e brigando. Você fala, meu Deus do céu, tem que ser assim mesmo para resolver os problemas? É assim que nós queremos manifestar a nossa consciência? É assim que nós queremos ofertar o nosso coração uns para com os outros? Sabe o que a espiritualidade superior faz? Dá 3 passos para trás e fala, cai dentro, isso aí, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Vocês são muito crescidinhos, vocês não são mais crianças, vocês são espíritos adolescentes. Não somos, a espiritualidade superior não nos enxerga, principalmente os espíritas, não nos enxerga mais como criancinhas, que nós não sabemos de nada. Somos consciências muito informadas, já sabemos de tudo. Mas às vezes a gente não se arrepende de nada. Como é que você pode revisitar a sua semana e nada você se arrepende? Como nada? Impossível. Impossível. A gente sempre vai perceber. Todos os dias a gente Exato. comete algum tipo de equívoco, né? Você, às vezes, não tem como. Até mesmo aquele... essa questão do endurecimento aí do coração, né? Que tá no texto. É preciso que o coração endureça cada vez mais. Então, é essa questão que eu estou falando. Eu também estou aqui pensando. Você está falando, eu também estou pensando aqui. Chega um momento, né, que a pessoa, nós, né, enfim, nós, a espiritualidade deixa. Né? Você vai fazendo, agindo
mal, machucando, ferindo, destruindo, massacrando as pessoas, e sem perceber o que você, sem sentir, né? Sem despertar para esse mal, que você não vê como mal, né? Talvez a pessoa não tenha uma evolução espiritual que não consiga perceber, não sei. Mas uma hora. Então, mas Então, esse porque... aí é esse endurecimento do coração. Sim. Seria, né, esse endurecimento. Mas que é o livre-arbítrio dele também. A espiritualidade vai deixar, não é isso? Ele tem todas as oportunidades, todas as chances, nós estamos dando todas as chances, todas as oportunidades. Mas a gente quer permanecer fazendo aquela coisa ruim. Sim, mas olha só, mas a frase, olha só, a frase está assim: então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais. O que está querendo dizer é que existe um suporte sistemático para que isso não aconteça com os corações de consciências que não querem seguir para esse caminho. Sim. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Sim, continuamente claro, existe espírito anjo da guarda te inspirando, perdoa, tolera, penso bem, penso melhor, isso passa, então, deixa para lá. Quer continuar permanecendo aquele espírito, né? Que quer continuar no erro, né? E não dá o braço a torcer, e não enxerga, e não vê. É isso que eu tô falando. Sim. E continua remitente naqueles mesmos erros continuamente, né? Porque todos os dias a gente faz realmente uma avaliação. Pô, eu falei uma coisa agora, eu não devia ter falado dessa forma, não devia ter agido dessa maneira, eu tinha que ser mais benevolente no meu tom de voz, na minha postura, enfim. Mas aquele que não quer despertar, né? Que ele decide, não, eu vou continuar fazendo isso aqui, pronto. Na verdade, não é muito bem assim. Ele na verdade, não, mas olha só, não é que ele continua fazendo assim. Ele, na verdade, ele acha que não tem volta. Já conversou com alguém que já assassinou 300 pessoas? Ele acha que a vida dele não tem solução. Ele acha que nunca vão perdoar ele. Ele acha que nunca vai conseguir se relacionar com as pessoas como se não tivesse existido aquele histórico. Na verdade, ele começa a entrar num processo de autodestruição. Ele quer destruir a própria consciência. Entendo. Ele quer destruir o pensamento contínuo. Entendo. Ele acha que não tem jeito. Ele acha, aqueles corações que eu maltratei... Sim, ele acha que aqueles corações que foram maltratados por ele ou por ela, por uma década ou por 2 décadas, não tem como ele transformar em amor em mais 1 década, 2 décadas, porque ele pensa que a matemática da vida, a matemática do amor, é 3 mal para um lado, 7 bens para o outro, entendeu? Ele não consegue perceber que quando ele muda o estado vibratório dele, ele consegue desconstruir e transformar imediatamente tudo que ele vem fazendo de errado. Ele não pensa assim. E o pior, quem cerca essa pessoa passa a cobrar a ele, tipo, todo o histórico de vida. Olha, você errou comigo por 30 anos. E a pessoa meio que colocou na agenda e anotou 30 anos de erro. E vai querer cobrar da pessoa 30 séculos de melhorias. É esse aspecto também que eu estou querendo falar sobre o teste, que o teste é para ambos. Para aquele que está se conduzindo mal e para aquele outro que não está tolerando e compreendendo bem. O teste é para ambos. Esse é o problema. Então, existe um fora do desequilíbrio também de quem está recebendo o desequilibrado. Todo mundo está sendo testado ao mesmo tempo, em focos e objetos diferentes. Eu vou só te pedir da licença para a gente fazer a prece, que só tem mais 1 minuto de tela. A hora explodiu, a gente retorna na sequência, tá bom? E aí eu vou abrir uma nova sala. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, por esses momentos de conversação sobre os seus planos de transformação de todas as consciências e de todos os corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudo da noite de hoje. E pedimos para darmos por iniciada a reunião ou continuação do estudo do Livro dos Médiuns. Que assim seja.
Eu vou abrir uma nova chamada e aí a gente continua aqui. Mas assim, o processo... Deixa eu mandar outro link aqui. Estão me cobrando aqui o link aqui. Outra pessoa está me cobrando o link. Pera aí. Pronto. Vamos lá. Então, o que acontece? Tem que ter... A página tem que conseguir fechar com o título. Emmanuel é um profundo estudioso da filosofia espírita cristã. Ele compreende em profundidade. Tem que ser por amor. Ou seja, o processo de transformação de todas as consciências tem que ser um processo de amor. Esse processo que Deus pune, Deus castiga, isso é invenção humana. Invenção totalmente humana. Psicopatia humana. Então a pessoa quer maltratar o outro e quer que Deus seja um maltratador de pessoas em que ele acredite que tem que maltratar. Então não é assim que funciona o pensamento divino. Um pensamento divino é sempre baseado no amor. Sempre. Né? Aí, enfim, quando eu estava comentando aquele episódio de uma pessoa que resolveu malbaratar, fazer mal, utilizar o próprio coração para chicotear terceiros, e fazemos isso o tempo todo, em todas as situações, por vezes criamos situações adversas para utilizar nossa bolsa de carinho, nossa bolsa de amor para maltratar o outro. Nós fazemos isso com frequência. Então, quando nosso coração cai nesse processo de teste em que nos é permitido um processo de endurecimento cada vez maior, a ponto da gente perceber que estamos fora do equilíbrio, você começa a se sentir mal. A sua consciência pesa profundamente. E o pior, pesa de tal maneira, como o Luciane mesmo comentou aqui no exemplo e tal, deu um exemplo hipotético, o que acontece? Aquela consciência que está fora do seu equilíbrio, ela acha que ela não consegue voltar atrás e transformar o que ela fez. Ela acha que é insolúvel. Ela acha que aqueles corações, que na cabeça dele ele pensa o seguinte: olha, eu queria estar com eles porque eu tenho um histórico no passado de amor e de carinho. Nossa, eles esperavam amor e carinho da minha parte. E eu fiz o contrário. Eles nunca vão me perdoar. Nunca vão me aceitar de volta. Ao contrário, vão até querer escolher outros participantes que sejam mais amáveis do que eu. É isso que a consciência culpada se sente. E isso é um buraco sem fundo. A pessoa cai num prostracismo que vai varar séculos. A pessoa reencarna em processos depressivos. A pessoa está sempre se depreciando. Eu não tenho potencial de amor. Eu não tenho como amar. Eu não sou tolerante. E só vive se chicoteando. Como se isso gerasse progresso. Não gera progresso. Então, é quando Jesus chega e opera a cura. Qual é a cura? Você é uma alma importante para Deus. Toda alma consciente é uma centelha divina. Foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus. Foi criada com potenciais de refletir a luz divina. É isso que ele quer dizer. Você só tem que ficar mais preocupado e atenta com a qualidade do seu espelho. Senão você não vai refletir luz divina. Você está refletindo, sei lá, uma luz polarizada doida e você acha que está refletindo a luz divina. Eu estou fazendo o meu melhor. Mas você não está atento, percebendo a si mesmo. Por isso que a maior dificuldade para o progresso é o conhece-te a ti mesmo. Você conhece realmente as suas ações? Você consegue reconhecer o que está desequilibrado em você? Se fosse fazer uma lista de 200 itens desequilibrados, a gente ia parar no quinto. Ia faltar criatividade para os outros. Porque a gente não quer muito ficar preocupado com quais são as fontes dos nossos desequilíbrios. A gente não quer enxergar isso. A gente quer ter a certeza que está sempre fazendo o melhor. Por isso que eu comentei que aquela pessoa que está agindo mal, ela acha que está agindo bem. Ela acha que estava fazendo mais certo. Por N motivos mais psicóticos que a gente possa dar nomes. Mas a pessoa acha que está fazendo melhor. Nem um ou dois, não.
Então, é muito difícil. Me vi aqui falar de outros exemplos, mas eu não posso falar porque é mais pesado. Mas vamos lá. Então, só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. Aí a pessoa percebe, caramba, voltou aquelas inspirações. Olha, você quer transformar aquela situação? Serve aquela alma. Faça o máximo. Ah, mas ela não vai me perdoar nunca. Ela não vai lembrar. Na outra encarnação, ela não vai lembrar o que você fez. Na outra encarnação, ela não vai lembrar o que você fez de errado. Vai dar certo. O projeto divino funciona. Acredita. Vocês vão estar lá de novo juntos e você vai poder animar sentimentos de amor e adivinha, vamos inspirá-lo pelo intermédio do Cristo. O Cristo vai te inspirar a ser bondoso. Esse é o processo de cura. É uma cura caminhando. Você não cura sentado parado. Né? Porque a gente tem uma ideia de cura, né? Ah, vou ser curado. A pessoa está no hospital, deitada, sem fazer nada. Não é assim que funciona. Com Cristo não funciona assim. Você vai se curar exercendo bem. Você vai se curar exercendo a paciência. Você vai se curar exercendo o amor. O amor. É a ação. É um projeto. É a atitude, né? Exatamente, porque é um projeto por amor. Então, quando ele fala que é por amor, não é por amor a alguém, é por amor, é um método de transformação. Ele vai criar circunstâncias em que você vai ser constrangido a amar, constrangido a servir. Vão criar novos núcleos de constrangimentos, em que vai engendrar o seu destino a agir com amor. A realmente exercer o amor. Então, aí você, né? Aí acaba aquela encarnação, você, caramba, eu não sou essa pessoa tão bondosa, eu não sou essa pessoa tão compreensiva, não é que eu suportei tudo isso, mas ele só vai reconhecer depois toda a assistência que ele teve depois, de estímulo. Durante o sono ele deitava revoltado, acordava bem. Ele nunca queria pedir perdão e desculpa a ninguém, de repente, numa certa encarnação, ele começa a querer pedir perdão e desculpa, porque ele acha que é o melhor. Então, é isso, é por constrangimento. O processo é por constrangimento. Então, ele pega e fala aqui, ó, o amor equilibra, a dor restaura. Restaura o quê? A gente, por exemplo, eu tenho uma estátua, vamos supor que eu gosto de estátua. Eu comprei uma estátua, botei na entrada da minha casa. Quando que você decide restaurar a estátua? Como que a gente decide? Ué, quando a aparência da estátua não mais nos agrada. Eu falar. Quando a gente, né, nossa, isso aqui me desagrada, tá feio, tá faltando pedaço, a cor desbotou, tem uma série de características que é assim que fazer uma manutençãozinha. É exatamente assim que ele acredita que você vai enxergar a sua própria consciência. Quando você enxergar a sua própria consciência e perceber, nossa, ela precisa de restauração. E eu não sei restaurar. Eu tenho que perguntar ao maior construidor e restaurador de almas. Quem? Jesus. Como que eu restauro isso? Aí, por exemplo, a dor restaura. Que dor é essa? Dor física? É vir com câncer? Isso não muda a sua consciência. Nem 1 milímetro. Dependendo da consciência, ele se revolta. Ele fica com raiva de Deus, ele fica com raiva de todo mundo. Tem até ódio de quem é são, de quem não tem doença nenhuma. Não, tem a raiva de quem não adoece. Tem gente que fica com raiva de quem não adoece. Então não é essa dor que ele está falando aqui, não. Sabe qual é a dor que ele está falando? É a dor de você olhar para a sua própria consciência e falar, nossa, como que eu gerei uma série de dores em terceiros? E eu quero agora ter a dor do constrangimento de fazer algo que eu não fiz no passado. Eu quero ter a dor do constrangimento de servir potencialmente em condições mais restritivas, ainda mais avassaladoras. Eu quero, e a pessoa começa a se impor destinos e metas mais desafiadoras. Isso gera dor. Não se engane, dor moral. O que ele está falando aqui é que a dor moral restaura as consciências. É a dor moral. Não é dor física, não.
Ah, mas eu vi sem uma perna. Ah, mas eu vi sem uns olhos. Ah, mas eu vi sem ouvido. Isso não transforma a sua consciência em coisa alguma. Em coisa alguma. Não transforma, infelizmente. O que a dor que ele está falando aqui é uma dor que ela fica latejando, estando no corpo físico ou fora. É aquela dor assim, nossa, ainda falta 3.000 quilômetros de ação no bem, com essas almas que eu prejudiquei profundamente. Nossa, ainda falta 3 milhões de metros cúbicos de terra para carregar no carrinho da paciência, no carrinho da brandura, no carrinho da bondade. E que eu deixei a areia parada pegando chuva, enquanto eu devia ter carregado. É essa dor que te consome, é essa dor que te frustra, é essa dor que te corrói tudo por dentro. E você tá com pressa, e você fica com pressa. Aí você começa até a pedir projetos que você mesmo não dá conta. E a escola superior fala assim: não, calma, entendi. A dor chegou, né? A dor para restaurar a consciência chegou, né? Ela chega, ela grita. Meu Deus, eu não quero ser assim. Eram pessoas que eu amava. Por que nessa encarnação, nessa situação, com esse desenho, eu reagi mal assim? Porque a espécie superior se afastou, parar de ficar te estimulando. Porque você persistia, teimoso feito a mula. Cismou que tal coisa é o certo. Cismou que para transformar Beltrano Ciclano você tem que maltratar. Cismou que para você transformar a sua família, você tem que ser duro com ela. Você tem que amar. Você não tem que ser duro, você tem que amar. Serve. Ah, mas às vezes eu fico cansado de servir. Continua servindo até cair as pernas e os braços. Quando cair, descansa um pouco e volta a servir. Ah, mas eu vou virar servo de todo mundo? Bem-vindo à escola do Cristo. É essa a escola do Cristo. Então, é por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. O quê? Uma dor física? Dor física todo mundo sente. Tem pessoas que não fazem nada o dia inteiro e tem dor física. Tem até fisioterapeuta no grupo aí, sabe o que eu tô falando. Se você não cuida bem do corpo físico, ela sabe muito melhor do que eu, do que todos nós aqui juntos. Quem não cuida bem do corpo físico fica com dor nas costas, dor na lombar, dor no braço, dor no ombro. Começa a aparecer um monte de dor porque a pessoa não cuida do corpo físico. Ou seja, tudo na estrutura divina da manifestação das nossas consciências estão nos educando. Olha, pega o seu instrumento e sempre bota ele em serviço. Então, qual é o nosso instrumento maior do ponto de vista espiritual? A nossa consciência. Coloca essa consciência para servir, para ganhar experiência e fazer o bem, por amor. Bota essa consciência para fazer isso assim sensado, por amor. É só quando você começa a botar esse lema na sua camisa. Por que você está escalando essa montanha para levar um copo d'água para o fulano? Por amor. Por que você está vivendo essa constrição, essa restrição na sua vida assim, por amor? Porque o que você está disposto a se sacrificar por amor? Quando você começa a se sacrificar em tudo e mais um pouco por amor, você entendeu a lógica divina. Porque não é o Cristo se sacrificando por você por amor, é Ele te educando. Todas as vezes que você colocar metas e você quer desempenhar por amor, você está vivendo a boa nova. Você está se tornando um espírito bem-aventurado. Porque você quer fazer por amor, não por interesse, não por isso, não por aquilo. Aí a estrutura de Isaías vai fazer sentido. Mas como é muito abstrato, fica difícil. Engorda o coração desse povo. Engorda em que sentido? Eles precisam ter bastante experiências de carinho, bastante experiência de amor. Engorda esse coração deles. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos. Em relação a quê? A não escutar nada? Todo mundo ser cego e ser surdo? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Foi endurece-lhe os ouvidos e os olhos para que eles possam parar de ter o quê? De ter apoio para enxergar cada vez melhor, de se auto-enxergar. A pessoa chega à noite, acabou um dia de trabalho, um dia de vivência. Aí, fora do corpo físico, várias entidades que estão preocupadas com o destino dela, abre o olho dela e fala: abre teu olho.
Você não está agindo corretamente. Olha, escute isso aqui que eu vou te falar. É isso que ele está falando. Fecha os ouvidos e os olhos. Fecha o quê? A fonte. A fonte seca. Eu vou deixar você de si para consigo, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos de terceiros, para que ele não fique olhando as situações, analisando as situações pelos prismas e pelas escolhas de terceiros que estimam o nosso desenvolvimento. Está na hora da sua consciência funcionar. E entenda-o com o coração. Ou seja, ele passa realmente a criar metas por amor. Olha, eu vou trabalhar todo dia por amor. A maioria se ganha na Mega Sena não trabalha nunca mais. A pessoa não vai fazer por amor. Não, eu vou continuar lá porque eu amo aquela equipe. Eu tenho que alavancar aquelas pessoas. Tudo que eu puder fazer por elas, eu vou fazer. Você não vai fazer isso. Você vai meter o pé e nunca mais vai voltar lá. É isso que a maioria vai fazer, porque não faz por amor. Nossa, eu gosto tanto de estudar tal assunto por amor. É? Você tem certeza? Então, esse capítulo de Isaías, que João não tinha entendido, João Evangelista não havia entendido, ele não compreendeu como que se transformam as consciências. Todo mecanismo e suporte de ajuda intenso fornecido pelo Cristo se afasta. Aqueles corações que são mais caros e preocupados com a nossa encarnação se afastam, perdem a autorização de ficar nos ajudando, de ficar nos animando. Durante todo o sono, pega e fala, fulano, não segue esse caminho. Beltrano, não faça isso. Não, calma, deixa Dilson, para com isso, para que brigar? É uma bobagem. Não, perdoa, não, tolera. Acaba todo esse suporte e a gente fica somente com o deserto do nosso coração, que ainda não cultivou e desenvolveu o amor. Aí chega o desequilíbrio. E a gente vê as consequências desastrosas. Mas aí a gente passa a entender. E se converta. Converter em quê? Em cristão? Converter em quê? Alguma entidade religiosa? Não, não é nada disso. É converter sua consciência. Sua consciência tem que vibrar na mesma frequência do seu coração. Meu Deus, para de ficar escolhendo uma coisa e o seu coração quer escolher outra. Você tem que entender a sintonia divina que o Cristo veio exemplificar. Essa boa nova é divina. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa é a nossa essência. A gente precisa aprender a cultivar a nossa essência. É converter em que você realmente precisa ser. Você mesmo. E seja sarado, ou seja, seja curado. A gente está adoecido, nós estamos com o nosso coração adoecido, nós estamos com o nosso pensamento adoecido. Quantas perturbações as pessoas aceitam e absorvem. Como é facilmente absorver perturbação. E por que é tão difícil absorver uma coisa de bondade, de compreensão, de conceitos de fraternidade, de humanidade? Por que é tão complexo? Porque há um desvio funcional dentro de cada um de nós. Estamos com o nosso coração adoecido. Nós não sentimos da forma como o divino aguarda que a gente passe a sentir a vida. A gente não se sente da mesma forma, porque a gente não tem feito nada por amor. É esse o link que ele está querendo botar aqui, ó, por amor. Ei, vocês precisam aprender a fazer as coisas por amor. Olha, eu vou conviver com o Beltrano, com o Ciclano, por 10 encarnações. O danadinho é teimoso, é arisco. Gosto muito dele, porque ele é ele e eu sou eu. Essa é a justificativa por que eu amo fulano. E vou fazer isso por amor. E vai. Né? Quando André Luiz foi conversar com a mãe, passaram-se algumas décadas, André Luiz foi conversar com a mãe sobre a situação, como é que tá meu pai, isso aqui, né? Eu tenho consciência sobre o seu pai e as duas irmãs, que eram as duas amantes que ele tinha. O cara é sinistro. 3 mulheres, irmão. Como é que aguenta isso? 3 mulheres. 2 amantes e a esposa. 2 amantes. Não uma só, não. 2 amantes. Então, não, mas fica tranquilo, tá tudo planejado. As 2 irmãs vão nascer como minhas filhas. Por amor. Cara, é essa essência que a gente não consegue entender. E foi esse o susto. Olha, João Evangelista tomou esse susto.
Por que ele tomou esse susto? Porque se a gente retornar lá e buscar na Bíblia a passagem, versículos antes, quando Jesus queria visitar aquela região mais deserta, mais árida, né? A gente tem que lembrar que o povo hebreu se dividiu em 3 tribos, né? Eles brigaram entre si, se dividiram. Então, o povo judeu, né? A Judéia, né? Não se dava bem com o pessoal da Samaria. Então, os judeus da Judéia não se odiavam em relação aos samaritanos. Não se davam bem, se odiavam. E Jesus sabia disso. E Jesus quis bolar um plano para transformar o psiquismo de João. Não, tranquilo. João é um cara perspicaz, é jovem ainda, garoto novo, pouca experiência de vida. João, nessa época, era um garotão. Tinha o quê? Seus 22 anos, 20 e poucos. João desencarnou para mais de 98 anos, pela historiografia bíblica. Né? Mais de 98, naquela época. E o que aconteceu naquele período? Tanto é que os escritos dele são diferentes. Esse evangelho que a gente está lendo, ele foi escrito no final, lá no finalzinho, não foi escrito no começo. Ele está citando Isaías porque ele está estudando, ele está revisitando esse momento. Né? Não é à toa que ele está revisitando esse momento, que ele cita Isaías. Porque esse versículo não é dele, ele está citando Isaías. Foi a forma como ele usou as palavras para citar esse versículo de Isaías. Porque a maioria não estava reconhecendo e compreendendo a função do Cristo. Mas ele tinha passado pela experiência em que Jesus pediu para ele planejar a visita, né? Ele queria chegar a Jerusalém, uma das últimas visitas a Jerusalém, ele queria passar pela Samaria, e ele pede isso. Você pode preparar para mim, João, por favor, uma viagem, me ajuda, por favor. Coisa de Cristo, né? Ele pede ajuda a réis mortais. Você pode, né? Poxa, pode me ajudar? Bota todo humilde, humildade 100%. Não, senhor, pode deixar. Ele vai lá na frente, o que acontece? Dá tudo errado. Só para adiantar a história, porque o horário, né, eu avancei muito aqui. O que acontece quando ele retorna? Senhor, eles não vão dar suporte e apoio para a nossa viagem. Disseram que não vão nos receber, nem para dar água, nem comida, muito menos abrigo à noite. E Jesus fala, não, mas nós vamos a si mesmo. Mas antes, se a gente revisitar lá o versículo, tá na Bíblia, tá? O que João fala para Jesus? Senhor, você quer que eu ore agora a Deus e peça que desça labaredas de fogo, lamba essa gente toda e acaba com todo mundo? Aí você fica pensando, peraí, mas não entendi. O cara é discípulo do Cristo. E ele está pensando em transformar os outros na base do homicídio. E das melhores, da pior forma possível. Por labareda de fogo, todo mundo morrendo queimado. João, evangelista. A gente tem que entender isso, porque esse exemplo fala sobre cada um de nós. Aí ele pega e fala, não, João, obrigado, agradeço sua atenção, seu empenho, mas não precisa. Aí chega lá na frente, ele conta a parábola do samaritano, onde quem teve a melhor escolha foi o samaritano e não o judeu. É assim que funciona a divindade. Ele quer que você se desconecte dessas coisas psicóticas que alteram nossa forma de enxergar a realidade e comece a escolher agir por amor, sem esperar absolutamente nada em troca, nem de Deus. Que você só queira fazer por amor. É essa cura que o Cristo vem tratar. Você vai aprender amando. Sabe como é que você... Igual como é que você explica pra alguém como é que anda de bicicleta. Como é que você anda de bicicleta? Você sobe nela e vai andando. Vai aprender a sentir o equilíbrio. Como é que joga bola? Joga jogando. Bota a pessoa pra jogar. Não manda a pessoa ler um livro sobre futebol. Você bota a pessoa pra começar a jogar. Quando? Agora. Bota a bola no chão e começa a chutar. Vai explica aqui, chuta lá. É a mesma coisa. Você vai aprender a se transformar exercendo o amor. Criando metas, atitudes e atividades em que você quer desempenhar por amor. Então é isso que o Emmanuel está falando. Ele quer que você faça por amor. Mas não, faça por amor. Não espera nada em troca. Mas eu só vou fazer isso pro fulano, pro Beltrana, se ele me compreender. Olha, eu só vou ser cônjuge de Beltrano e Ciclano se ele me compreender. Não, faça por amor.
Não faça por esperando compreensão. Não faça esperando grandes demonstrações de amor. Faça porque você quer ter experiência de amar. Você quer exercer o amor. E aí muda tudo. Muda tudo. Transforma completamente o nosso psiquismo. Porque a gente vai perceber o tempo que a gente perdeu. Você vai olhar para trás, né? Quando a gente desencarnar e nos permitir acessar 10 encarnações atrás, você fica assim, minha Nossa Senhora, eu perdi tantos séculos. Aí abre mais, aí você vê milênios. Você, meu Deus do céu, eu parecia uma boia no meio do oceano, ao sabor das marés. Eu não estava com nenhum objetivo, nenhum foco. Agora entendi o objetivo do Cristo. Como se transforma as consciências. É pelo exercício de ações e atividades aqui na Terra, atividades restritivas e mais simples, mas tudo eu vou escolher agir por amor. Aí tudo se transforma. Porque quando você coloca esse empenho, mesmo que não tenha ninguém soprando para você à noite, mesmo que não tenha ninguém soprando, te estimulando, ame mais, perdoe mais, tolere mais, faça isso, faça aquilo, você já está, totalmente focado. Eu quero fazer as coisas por amor. Mas por que você está pintando esse quadro durante 6 meses? Por amor. Mas por que você está recortando essa figurinha para colar num livro? Por amor. Eu adorei essa figurinha. Eu vou recortar da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu amo o que eu estou me impondo fazer. Eu quero fazer a prática do exercício do amor. Aí tudo se transforma. Você vai limpar o chão com amor. Você vai fazer comida com amor. E se bobear, você está escutando até música tema. E fazendo as coisas. Porque você quer viver a experiência de fazer as coisas por amor. Não porque alguém falou que tem que ser feito. Não porque seu corpo físico precisa de comida. Não, nada disso. Você sabe que tudo isso é um esquema para te estimular a se mexer, a fazer alguma coisa conscientemente. E aí, quando estiver bastante treinado com relação a isso tudo, o que a providência divina vai nos sempre solicitar? Os filhos terão que ser o quê? Cooperação nas suas obras. Mas só pode ser cooperador na obra divina se você já sabe se impor e se colocar e se aplicar e se empenhar por amor, não por nenhum outro objetivo, né? Então, isso é importantíssimo. Por que isso é importantíssimo? Porque isso é importantíssimo para o médium. O médium, quando está na reunião mediúnica, ele está ali por amor. É por amor. Ele está emprestando a consciência dele, está emprestando o fluido universal, o fluido vital, e é a expressão máxima, porque não tem nada a ver com a matéria. Você está emprestando momentos em que aquela consciência não consegue ouvir mais ninguém, ele só consegue ouvir palavras de quem está conduzindo a reunião. Ele não vai conseguir ouvir mais ninguém. E você vai fazer isso, sabe por quê? Por amor. Embora inicialmente tenha sido um bom constrangimento divino, né? Surge ali, aflora a mediunidade. Não, mas não vai ser só por constrangimento. Eu vou escolher agir e servir por amor. Então, gente, desculpa aí com relação ao horário. Se vocês me permitirem, né, eu estou aqui com 1 hora e 23 minutos de gravação, eu vou avançar aqui. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta? Falar alguma coisa, algum comentário? Não? Posso avançar para o item 91 aqui da... Tranquilo. Mas entendeu por que ele é difícil de entender? É uma página muito profunda, porque João Evangelista não entendeu, não. Ele só foi entender isso na velhice, quando ele estava lá com os 80 anos dele. Ele estava escrevendo isso há 80 para 90 anos que ele estava escrevendo esse evangelho. Antes disso, ele não entendeu. Ele não compreendeu. Aí ele revisita lá o versículo, né, de Isaías e fala, nossa senhora, toma aquele impacto, né? Aquele impacto cultural. Agora entendi. Agora entendi. Ele queria que eu amasse, tivesse sentimentos de amor pelos samaritanos, mesmo os samaritanos não tendo por mim.
isso não deve ter... o que eles sentem por mim não deve restringir a minha capacidade de amar. E eu não devo mudar o meu foco dos meus objetivos de conquista de experiências de amor só porque o outro não me ama. O outro não está reagindo da melhor forma que eu gostaria. Ou as circunstâncias não estão CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, olha só, vamos lá, vamos retomar aqui. Nós avançamos aqui bastante, né? Nós estamos no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, ok? E vamos lá. Nós já estamos agora no item 91. Nós fechamos o item 90, né? Deixei até aqui a marquinha para não me perder. Tá aqui, item 91. Tá ok? Vamos lá, eu vou ler aqui para a gente avançar. Então, desculpa aí com relação ao alongar da página, mas ela é essencial para todos nós. Tá? Aqui agora a parte mais técnica, mais cientificista, do próprio pensamento de Kardec, mas o Evangelho de João é um evangelho muito bonito, muito belo, porque ele é diferente dos outros evangelhos. É um evangelho mais ligado aos sentimentos, à construção da sua identidade de sentimentos. Ele é bem diferenciado e particularizado nesse sentido. Então, quando ele falou desse por amor, e Emmanuel estudou isso em profundidade, cabe a gente também dar uma atenção especial, né? Mas vamos lá, item 91. Então, falando sobre os fenômenos espontâneos, né? Esses fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são, com frequência, provocados por espíritos de ordem mais elevada. Então, sim, espíritos mais elevados se utilizam de espíritos menos elevados para realizar essas manifestações. Com que fim, né? Com que finalidade? Com o fim de demonstrarem a existência dos seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos, ou seja, aqueles que resistem mais em perceber e aceitar essas realidades. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente, uma pessoa bem tolerante, imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não o são. Né? A pessoa vai achar que é natural. Ah, tudo voa na minha cabeça. É natural. Foi um vento mais forte do que o normal. Não tem árvore nenhuma lá fora balançando. E a pessoa fica se enganando, né? Porque não são, né? Não são reais a forma como ela está percebendo o fenômeno. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda causa material, se, demais, nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam de modo menos contestável, pelos meios que nos facultam, que nos possibilitam de nos comunicarmos com eles. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Né? Muitas situações aconteciam, né, com Kardec, onde pessoas levavam histórias, contavam, como testemunha mesmo. Né? Tinham várias situações que ele não era testemunha, aconteceu o fenômeno, a pessoa chega descrevendo o fenômeno e pergunta: e aí, Kardec, o que você acha? Né? E aí, o que você está achando? O que você acha que é isso? Então, essa base de conhecimento fornece recursos sustentáveis até mesmo para você analisar o que é exagero e o que é falso.
fulano, você viu o centro do planeta Terra? Você acha que um espírito fez você enxergar o núcleo do planeta Terra? Ou seja, vários cientistas no mundo gostariam de enxergar o núcleo do planeta Terra. E você está dizendo que ele abriu para você o chão e você viu o núcleo do planeta Terra, você sabe que a pessoa está cometendo um exagero. Né? Continuando. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Ele está falando diretamente para os espíritas. Ó, espírita, entenda isso. Surgiu esse ruído, uma coisa insólita, a causa é uma causa, isso é natural. Aceite e reaja com naturalidade. Tem-se então que buscar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente, muito sabiamente. Porque senão tudo você vai achar que o espírito pode tudo. Nossa, aconteceu isso. Nossa, acho que vai derrubar a casa em cima de mim. Nossa, que não sei o quê. Ué, então porque ele cortou sua jugular toda e acabou com tudo? É só segurar sua jugular, né? Sua veia que alimenta o seu cérebro por alguns segundos. Por que ele vai ficar derrubando coisas se ele pode segurar sua garganta? É muito mais prático ele segurar somente a veia, bloquear, né? E aí seu corpo cai no chão inerte e você desencarna. Então não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Esse é o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. E isso aconteceu e tem várias narrativas, vários casos narrados, né, na Revista Espírita, e Kardec publicou esses resultados destacando que aconteceu realmente. E aí as pessoas buscavam ele para que buscasse compreender o que fenômeno é esse, o que está acontecendo. Então cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos, à primeira vista, estranhos. E seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, né? Provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares. Quanto mais racional é atribuí-las ao desaço, né? A inabilidade, inaptidão, a ignorância, a incapacidade de entender certos fenômenos físicos. Só queria dar um exemplo. Tem um vitral numa catedral famosa na França, né? Onde perceberam que tinha um vidro, um vitral, ele era muito longo, né? Por isso que até mesmo não se fabricou nunca mais vitrais inteiriços. Acho que a maioria que gosta de vitrais, gosta desse tipo de arte, de vidro, vai perceber que eles são fabricados em pedaços. Então existe toda uma estrutura de metal e existem seções. Não se fabrica mais o vidro inteiro. Por quê? Nessa catedral, tinha a mais antiga da Europa, né? Uma das mais antigas, depois de 400 anos, foram observar que o vidro estava com uma espessura absurda embaixo e lá em cima estava fininho. E na consciência popular, sabe como é que funciona, né? O que você não consegue explicar é culpa do demônio. É culpa de algum espírito demoniado, alguma coisa está perturbando, tentando destruir a casa de Deus. É sempre esse mesmo raciocínio. Não importa em que época do século as consciências mais entorpecidas por não conhecer como funciona a vida, no aspecto material, inventam essas sandices. Depois de muito pesquisar, várias pessoas estudarem o caso, várias pessoas investigarem o que estava acontecendo, foram compreender que o vidro é um fluido, não é um sólido. Ele aparenta ser um sólido, só que ele está escoando lentamente. Ele vai levar séculos para escoar na sua condição mais interna, mas ele se comporta como um fluido, mesmo sendo um sólido ao tato.
Então, até o estado da matéria, a gente não entende muito bem. Aquele sólido fluiu, né? Batia sol, pegava inverno, tinha ciclos térmicos, mas o que mais alterou as propriedades dimensionais foi justamente o tamanho do vidro. Ele era muito pesado. Então, o peso linear dele, né? É igual você tentar levantar uma corda ou uma corrente. Cada elo e cada trechinho é leve. Pendura uma corda grossa na mão, em cima de uma escada. Você vai sentir o peso. O peso que é linear, né? Linear daquela corda, linear daquela corrente. A mesma coisa acontecia com relação àquele espelho. A atração gravitacional do planeta puxava todo o vidro para baixo. E ele escoou. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele escoou, né? Então, não por um fenômeno externo, mas por um fenômeno natural. As pessoas que não tinham habilidades ou aptidão para investigar o fenômeno. Então, ignoravam um fenômeno chamado reologia do estado sólido. Então, havia ali uma incapacidade de compreender o fenômeno e a pessoa sai atribuindo a qualquer coisa. Então, ruídos em casa, calma, investiga primeiro. Né? Nossa, estou escutando uma batida na parede. Quando tu vai ver porque está ventando lá fora é a janela, ou alguma coisa está batendo lá fora. Né? Não vamos sair atribuindo tudo que é de espírito. Né? Então, mais adiante, ele vai avançar mais pesado nisso, já uma conversa, uma fala destinada aos espíritas, né? Não é mais ficar discutindo se a pessoa acredita ou não acredita, aí ele começa a largar um pouco esse aspecto e patentear e fortalecer e consolidar alguns conceitos essenciais para tudo que a gente vai estudar depois lá para baixo de mediunidade, né? Como que influencia, como que ocorrem as interações de fluidos, especialmente na parte de fenômenos extremamente raros, né, como transporte, né? Ele pega uma matéria de um lugar e transporta para outro. Ele vai tratar desse assunto também, como funciona. O espírito Erasto explica em detalhes, né, para Kardec como funciona esse fenômeno. E a gente vai acompanhar com calma. Mas eu peço só a paciência a vocês, a gente retorna no item 92 na próxima. Vocês me desculpem, nós esticamos demais na página inicial, mas eu acho que foi importante para a gente ter uma consolidação maior, né, dessas metas, né, e a gente começar a listar tudo que a gente faz no dia a dia, né, tem que fazer por amor, tem que fazer por amor. Ah, por amor a Beltrano? Por amor aos filhos? Não, não. Por amor, por amor. O amor ao... Jesus do céu, Sodeli. Esse por amor aí tá me matando aí. Ué, mas é esse o caminho. Porque não temos amor ainda. Não, olha só, o Cristo discorda. Nós temos amor suficiente para exercer tudo. Tanto é que fazemos a mesma atividade. Você pode fazer atividade de mau grado, você pode fazer atividade com revolta, com sentimentos totalmente deturpados que você mesmo não quer animar. Mas aí você percebe, peraí, mas o Cristo está me convidando a eu sempre dilatar a minha sensibilidade para exercer por amor, fazer por amor. Eu vou dar aula por amor. Eu vou lavar meu pé e cortar minha unha por amor. Eu vou tomar banho por amor. Tudo. Eu vou lavar a louça por amor. Eu vou construir um foguete que vai dar a volta no mundo por amor. Nada mais você faz. Não tem. Sim. Aí a responsabilidade agora fica maior ainda, né? A nossa responsabilidade. Especialmente. Essa página ela é bem. É pesada. Puxa bastante a nossa orelha. Especialmente para os médiuns. Por isso que é bom ser ignorante, hein, Sodeli? Não, então, mas quando alguém, quando a gente está fora do corpo, não tem mais jeito não, Ana. Mas quando a gente está fora, mas quando a gente, dá pra voltar. Então, mas quando a gente está fora do corpo físico, quando a gente está fora, seguir em frente. Quando a gente está fora do corpo físico durante o sono, alguém chega pra gente e fala assim: "Poxa, você podia ter sido mais carinhoso. Você podia ter tratado com mais amor, mais carinho." Puxa vida, não é que é mesmo? Não é que é mesmo? A gente concorda. A gente percebe, a gente sente o contraste. Só que ele vai dizer ele está dizendo o seguinte: vai ter um dia que eu não vou falar mais isso para você.
Eu não vou ter essa autorização de estar em contato com você, e aí você vai ter que dar seus pulos. Se você está habituado a sempre querer fazer as coisas por amor, você vai escolher o melhor. Você escolher o melhor dentro das suas condições, dentro das suas capacidades. Mas você vai tentar fazer o melhor, por amor. Não querendo alguma coisa em troca, não querendo agradar a Deus, não querendo ter... com isso eu vou conseguir, né, vou atingir o meu desejo central. Não, até o seu desejo central você vai desligar. Você vai só fazer por amor. Tudo muda. A experiência terráquea muda. Você começa a se sentir um alienígena. Nossa, eu não faço parte desse planeta. Porque eu tenho vivido, todas as encarnações que eu vivi, eu não vivi como Cristo recomendou. Eu não tinha entendido. Pô, mas essa mensagem está em Isaías. Isaías é 3.500 anos antes do Cristo. 2.500 anos antes. Ô, Tozelli, mas você estava falando que o João, né? João Evangelista, sim, levou aí quantos anos para compreender esse versículo? Você falou? Eu acho que ele escreveu esses textos, o Evangelho, com 80 e poucos anos. Ele já estava bem idoso quando escreveu o Evangelho. Você vê, né? João Evangelista conseguiu interpretar isso. Mas olha só, depois de tantos anos. Sim, mas ele teve. Ele conviveu com Jesus. Não só ele conviveu com Jesus. Mortais aqui. Não, eles também eram mortais naquele momento. Mas só que ele teve que conviver o contraste. Ele recebeu o input do Cristo, como nós recebemos fora do corpo físico. O Cristo falou para ele: olha, o Cristo conta uma história onde quem teve a melhor conduta foi o samaritano. Aquilo ali foi um choque cultural para ele. Aquilo foi um choque absurdo, porque ele estava acostumado somente a acreditar que as melhores condutas, as melhores escolhas, a melhor condução da vida era através do judaísmo, era através das leis mosaicas. E aí Jesus fala, não, falta muito ainda. Porque ele conta na história que não foi só o samaritano que tentou ajudar. Ele conta na história, inclusive, todos os outros. Um judeu, alguém do Sinédrio apareceu. Ele conta pessoas que eram importantes para a indumentária psíquica de João. Ele estava treinando João, ele estava executando exatamente esse versículo. Olha, eu vou mostrar que a sua consciência está funcionando de forma errada. Eu vou te ajudar a perceber que você não está fazendo as coisas por amor. Então, Jesus fez o exemplo em vida real. Em vida real, exatamente o que Isaías comentou que o Cristo faria. E fez com ele. Aí você imagina o olho arregalado de João, quando ele sentiu. A gente está sentindo agora. Imagina João naquela hora. João Evangelista tomou um susto. Caramba! Ele viveu exatamente aquele versículo. Ou seja, se Jesus tivesse abandonado a consciência dele, né, ele estaria rezando lá do outro lado, antes de entrar no deserto, igual alucinado para Deus maltratar aquelas pessoas. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Caramba, é isso que... Então, João estaria fazendo isso? E Jesus estaria avançando pela Samaria. Gente, daqui, esse trajeto que ele cruzou da Samaria é como se fosse daqui a Cachoeira de Macacu. É tipo assim, uns 4 a 5 dias caminhando pelo deserto. Uma região árida. São uns 30 e poucos quilômetros. É uma distância muito grande. E, Tozelli, se me engano, no Boba, história, também, eu acho que ele poderia também ter passado para um outro lugar, não é? Não, mas João sugere isso. Mais pelo mar. Exato, mas exato. Jesus é que quis passar pelo deserto. Ele falou, por favor, quero muito ir pela Samaria. Foi Jesus que escolheu isso. Eu quero tanto Senhor, o senhor quer isso? Eu acho que João fala, mas Senhor, o senhor... Mas por que vamos por aqui? Que aqui é mais perto? É menos árido, não tem assim, mas... Exatamente. Lembrando alguma coisa assim nesse sentido. Mas é isso mesmo. Não, mas só tem
Eu tenho certeza mesmo que é na Samaria que você quer ir? Sim, Lá eu tenho. mesmo? Vamos sim, vai ser maravilhoso. Porque tinha, não é? Já tinham mesmo essa não é a ojeriza, mas os povos eram rivais, né? Não se gostavam e tal. Aí se eu tenho certeza que é na Samaria que você quer ir, e por esse Exato. caminho, É, pior, é impressionante. Ele fez Jesus aquilo. escolheu o pior caminho É. para poder ir, E né? olha só a coincidência. Quando ele chega lá, quem interpela ele, interpela perguntando: Senhor, quem é o meu próximo? A pergunta que ele estava respondendo é quem era o próximo. É verdade, que aí logo depois ele Aí ele fala conta a parábola do samaritano, da né? parábola é isso Do mesmo, samaritano. samaritano. Porque Lembrei disso mesmo. E o pior, a pessoa foi interagir com Cristo, que estava acabando de sair do deserto, não ofereceu água para ele, não ofereceu Não nada. fez nada, Não tratou ele como um próximo. Não tratou ele como um próximo. E aí ele pega e dá eles tinham essa tradição. Essa tradição de lavar os pés, Sim. mas você entendeu qual foi? Então, mas você entendeu qual foi o exemplo que ele passou pra gente? Quando ele, todo maltrapilho, sem água, sem comida, chegou lá todo arrebentado, pés machucados, todo escacetado. Ele chega lá e ele para explicar para aquela pessoa, com total paciência, com total compreensão. Se fôssemos nós, a gente falaria assim: fulano, ó, peraí, cara. Tá vendo que eu tô vendo deserto aqui, não, cara? Tô todo estrupiado, meu camarada. Você não tá vendo, não? Eu tô todo arrebentado. Você não tá vendo que sou eu que preciso de ajuda? Eu sou o seu próximo nesse momento. Então, aí você... Olha só como é incrível. O que é um foco de luz? Ele ao mesmo tempo, deu uma lição a todos sobre 3, 4 assuntos concomitantes. Se esforçou ao máximo, ou seja, se imolou, basicamente, se imolou no deserto, né, se maltratou o corpo físico, para o quê? Para dar um testemunho de amor. Mas ele fez tudo isso por amor. Olha só o contraste, né? Ele fez tudo isso por amor. Por amor aos samaritanos, por amor a João, por amor a todos os discípulos que estavam ali com ele, e inclusive por amor. Ele parou para explicar e contar a parábola. O ato de parar, todo maltrapilho, todo arrebentado, e contar a parábola dos samaritanos foi um ato, ele fez por amor. Então, tá lá o exemplo, né? A gente tem que ler com mais atenção esse detalhe, porque é chocante. Nós não fazemos nada no nosso dia a dia por amor. Nós fazemos por constrangimento. Se eu não fizer, se eu não tomar banho, meu corpo adoece. Se eu não cortar a unha, eu não consigo calçar sandália. Você não corta a unha por amor. Você corta por necessidade. Mas é uma necessidade por constrangimento. Ele quer que você transpire e transborde por amor em tudo que você faz. Então faça, aproveite a experiência. A gente vai conseguir chegar lá. Vamos sim. Aprender a fazer tudo por amor. E é incrível, a mediunidade tem muito disso. A mediunidade, você está se filiando a psiquismos, emprestando, colaborando, coparticipando com outros psiquismos para amparar todos eles por amor. Mas porque eu sou um potencial de amor? Não, porque você acaba escrevendo na sua consciência: eu vou desempenhar por amor. Eu não quero nada em troca. Eu quero ter essa experiência de sempre pensar e agir com amor em relação a tudo e a todos. Não importa qual consciência perturbada fosse comunicar. Eu vou desempenhar por amor. Entendeu? Tem tudo a ver. Tudo a ver. E é um versículo difícil da gente digerir, né? Porque a gente não reconhece o quanto que um pouquinho que nossa vida é um pouquinho mais estruturada, porque tem todo o amparo. A gente não valoriza o amparo, não agradece o amparo, não agradece os estímulos de corações que nos amam e que estão sempre manifestando sentimentos, bom ânimo, investindo sempre o tempo deles em nos apoiar, nos amparar. Pessoas que planejam nossa encarnação, nem nos conhecem direito,
A gente passa por dezenas de espíritos que nos ajudam, nos amparam e ficam torcendo pela gente, com bandeirão do outro lado. Ama, ama, e torcendo pela gente. Ele vai amar, ela vai conseguir. E torcendo pela gente. Uma hora vai despertar, porque eles não podem pular na nossa frente e fazer por nós. Nem Jesus pode. Só através de estímulo, Só que tem horas que esse estímulo tem que sair, tem que se afastar. E a gente vai ter que escolher fazer por amor. Nada mais. E não existe mais nada para poder escolher como meta de objetivo do que a gente vai querer fazer. Mas vamos lá, gente. Vamos para a prece final. Desculpa aí, estouramos os horários. Essa página é uma página super encantadora. Desculpa aí que eu, pelas minhas dificuldades, também não consegui avançar rápido. Peço desculpa a todos e vamos nessa. Então vamos lá, eu vou fazer a prece de encerramento para a gente agilizar aqui. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, as possibilidades, tudo que nos são ofertados, todos os detalhes das nossas encarnações, com quem convivemos, com quem interagimos, com as situações que temos dificuldades ou que temos facilidade. Obrigado, Senhor, por sempre aguardar o nosso coração despertar para sempre interagirmos com tudo, com foco e com os objetivos de exercer o amor, conscientemente, porque queremos fazer por amor e por nada mais. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é ofertado, por essas palavras de Emmanuel que nos liberta, que nos auxilia a realmente a curar os nossos corações, porque ainda somos muito resistentes, muito persistentes. Obrigado, Senhor. E que possamos sempre revisitar os seus exemplos de amor, de paz, de brandura, de afabilidade, de doçura, nos mais diversos e complexos momentos. Obrigado, Senhor, por todos esses recursos que nos são fornecidos. E assim pedimos igualmente para darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja.